Bom dia, gente! Vamos lá, acordando. Galera aí que quer saber tudo sobre venda de seguro. Eu acredito que é um tema que faz tempo aí que as pessoas me perguntam. Acho que é um tema bem legal para a gente discutir. Marque aí seus amigos que você acredita que vai gostar sobre esse tema, né? Bem focado ainda em seguros, mas eu acredito que dá para vocês utilizarem aí para todos os mercados, todas as corretores de seguros, imóveis. Então, vamos lá, galera, vamos chegando. Bastante gente aí da Seguralta, bem bacana. E deixa um comentário, quem ainda não colocou nenhuma pergunta aí ou queira deixar alguma pergunta, se quiser já deixar no comentário aí, pode colocar, pode pôr uma pergunta aí, que no fim eu vou falar um pouquinho sobre isso. Sejam bem-vindos todos aí que está na live pela primeira vez. Quem ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou um dos diretores aqui da Seguralta. Bom dia aí, Luciano. E há mais de 20 anos atuando nesse mercado de seguros, eu acredito que aprendi um pouco, né, sobre ele, mas sou um cara muito entusiasta que gosto sempre de estar pesquisando e conhecendo cada vez mais sobre novas formas de gestão de pessoas, de vendas e assim por diante. E aqui é um canal onde basicamente eu busco fortalecer aí os corretores de seguro através de conteúdos, dar dicas, falar um pouquinho do que a gente faz e quem sabe inspirar eles aí para cada vez vender mais seguros aí e cada vez crescer mais ainda. Eu vou começar aqui falando do nosso tema. Hoje a live vai ter em torno aí de 40 minutos, como as demais. Realmente é um bate-papo para que a gente possa de fato trocar ideia. Seja bem-vinda, Cláudia, muito bom ter você aqui com a gente, grande amiga minha aí também. Então a ideia é realmente a gente conversar, falar um pouquinho sobre vendas de seguros, que eu acho que é o tema principal. E, gente, fica à vontade, quem tiver dúvida pode perguntar. Bem-vindo, Davi. Aqui é realmente um bate-papo. Para começar a falar sobre vendas, não tem como a gente falar de vendas sem a gente falar um pouco sobre prospecção, né? Então o primeiro assunto que eu vou falar é sobre isso. Tudo que eu trago aqui para vocês são coisas que eu aplico no meu dia a dia e que os franqueados também aplicam, e basicamente a ideia é trazer o que dá certo para que você possa aplicar no seu negócio. Nós aqui da Seguralta, a gente dividimos nossas prospecções em prospecções online e prospecções offline, tá? Eu vou começar falando um pouquinho sobre prospecção offline e depois eu falo um pouquinho sobre prospecção online. Para quem está começando no mercado de seguros, eu acredito muito que as primeiras prospecções que devem ser feitas são com as pessoas que você já tem um relacionamento. E eu vou explicar um porquê. Nesses mais de 10 anos de franquia, eu já vi franqueado perder negócio tendo preço menor, muito menor, e eles sempre diziam que o cliente não quis, não optou. Bom, gente, aqui fica a primeira dica, quem quiser anotar fica à vontade. Seguro, gente, seguro é confiança e confiança é conhecimento. O teu cliente não vai comprar se ele não confiar em você, né? Então, quando a primeira dica que eu dou é prospectar as pessoas que você já conhece, é porque são pessoas que já confiam no seu trabalho. Então, você fazendo isso, você abordando essas pessoas que elas já te conhecem, a chance de você fechar um negócio é muito maior. E não tem como você melhorar a forma de você prospectar ou vender se você não praticar, né? Então, você começando com essas pessoas que você já tem contato, você não só tem a chance de vender mais, mas principalmente pegar prática para depois abordar outras pessoas, tá? Então, volto a falar, seguro é confiança e confiança é conhecimento. Quanto mais eu sei, quanto mais eu pratico, mais eu vou converter mais negócios. Então, depois que você fez esse trabalho de prospecção, e posso te deixar bem claro que isso ainda é o que mais converte na nossa loja, e pelo que eu converso com todos os franqueados, eles falam a mesma coisa,
que ainda o que dá mais venda são pessoas que eles conhecem, tá? Então esse para mim é a primeira dica que eu posso dar, é que vocês comecem com as pessoas que já conhecem vocês. Então essa é a primeira forma de prospecção. E uma outra forma que eu gosto muito de trabalhar é indicação, né? Então toda visita você vai prospectar, principalmente alguém que você já conhece, que você já tem contato, você já deixa claro, né? Então isso eu acho bem bacana e funciona super bem. Você fala, ó, vim aqui por uma indicação ou porque eu te conheço e hoje eu quero fazer um trabalho, e hoje eu faço um trabalho de indicação. Então no fim da minha apresentação, se você puder indicar 2, 3 clientes para que eu possa visitar, para que eu possa entrar em contato, eu agradeço, né? E isso funciona muito bem, quando você pode entrar em contato com alguém por indicação, tá? Então, primeiro, vou repetindo como tem gente entrando, iniciar com as pessoas que você já conhece, é uma forma de prospectar. Segunda forma, é essas pessoas que você já conhece indicar outras pessoas, e 90% dos nossos franqueados começaram trabalhando assim, e estão tendo bastante resultado, né? Eu tenho a Karen, que acabou de entrar, uma franqueada nossa, tem bastante resultado, tem milhares de pessoas, e essa modelagem que eu estou passando são dessas pessoas que a gente acompanha diariamente. Então, já dei 2 formas, a indicação e o pessoal, né, que eu disse, e as pessoas que você já conhece. Então, realmente, a gente chama isso de lista quente, né, que são as pessoas que você tem mais proximidade. E aí, dentro das pessoas, você começa a trabalhar a indicação. Existem outras formas de você trabalhar a venda offline através de campanhas. Eu vou deixar aqui algumas dicas. Durante muito tempo, a gente fez campanhas em postos de gasolina, porque o foco nosso, naquele momento, era vender seguro de automóvel. Então, basicamente, quando eu vou começar uma prospecção, eu busco localizar os clientes que eu quero vender ou o produto que eu quero vender. Nesse caso, eu queria vender seguro de automóvel. Eu pensei, onde é o lugar onde tem o maior número de automóveis? Posto de gasolina. Então, criamos uma campanha sorteando alguma coisa para os clientes que abastecesse e também para o frentista que trabalha no posto, para que ele pudesse pegar os cadastros. Fizemos nesse formato. Qual que era o intuito daquela campanha? Não era vender o seguro, mas era sair com maior número de contatos de pessoas que o seguro iria vencer. Então o intuito era nome, e-mail, telefone, marca e modelo do veículo e quando vencia o seguro. Só isso. Seguro de automóvel, o cliente não quer falar sobre aquele assunto se o seguro não estiver vencendo. Então não adianta se abordar antes do vencimento, muito antes do vencimento. Então, normalmente a gente aborda aí com 30 dias, né, o seguro de automóvel. Tá? Então, por que eu exemplifiquei bem o nosso foco era seguro de automóvel? Porque esse mesmo trabalho você pode fazer para qualquer outro tipo de seguro. Não precisa ser apenas seguro de automóvel, você pode fazer o mesmo tipo de abordagem para seguro de vida, onde eu encontro pessoas que são casados, que têm filho pequeno, com uma renda suficiente para eu poder abordar para vender seguro de vida. Então um exemplo aí de seguro de vida, que eu vi que tem bastante pergunta, mandaram bastante perguntas sobre esse assunto. Seguro residencial, a mesma coisa, a maioria das pessoas tem e você pode abordar para falar sobre isso, né? Então, risco de engenharia, eu fiz recentemente o seguro de risco de engenharia da minha casa, né? Queria fazer, estava preocupado, tive que registrar todos os pedreiros na minha casa e fiquei preocupado, né, de acontecer alguma coisa. E eu descobri que lá no condomínio que eu moro, quem aprova todos os projetos é uma pessoa só, no condomínio que eu vou morar. E eu vi, cara, se eu abordar essa pessoa para ela me indicar quem está construindo, eu tenho milhões de pessoas para falar sobre o seguro de risco de engenharia. E, cara, todos que eu conversei, eu tenho mais 3 amigos que estão construindo, os 3 contrataram um seguro de risco de engenharia, não orçaram, não perguntaram nada, é um seguro praticamente, eu acho, muito barato, né, para o risco que tem, e é um seguro fácil de abordar. Eu estou falando de outros produtos porque eu vi também muita gente falando muito sobre Gustavo, você fala muito sobre seguro de auto, tá? Então eu quero falar sobre outros produtos também. E aí, Thalita, tudo jóia? Bom dia aí.
Então, falei do risco de dinheiro. Então, o que é importante? Entender onde está o cliente que compra aquele produto. E aí você lá faz uma ação para que você tenha um contato. Então, esse é o primeiro ponto, é prospecção offline. Para seguro de automóvel, tem posto de gasolina, tem aquelas lojas que troca pneu, que faz manutenção em veículo, shopping center, estacionamento de veículo. Se você quiser vender seguro empresarial, você pode falar com um contador, você pode pegar uma lista online. Eu lembro uma época aqui na Segurauto, que a gente queria vender seguro de caminhão. E não achava, né? Onde que eu vou, né? O que eu posso fazer? A gente pegou a lista, cara, lista telefônica, e aí olhou todo mundo que fazia frete. Todo mundo que trabalhava com frete. Começou a ligar para os caras. Funcionou, vendeu. Então não tem ali uma mágica. O importante é que você possa testar isso o mais rápido possível, ver se funciona e aumentar o número de contatos em cima disso. No online, gente, é basicamente a mesma coisa. Você vai criar um site e, vou deixar muito claro, ele não precisa ser o melhor site do mundo para vender seguro, ele não precisa ter cotação online, ele não precisa ter nada disso. Ele precisa ter um formulário onde o cliente possa responder as perguntas que você precisa para iniciar um contato com ele. Quanto menor o número de perguntas tiver no site, é melhor. Não precisa ter, eu preciso saber se é casado, solteiro, senão depois você vai fazer isso por telefone. Então, gente, tem muita gente que fala, eu não tenho um site porque eu não tenho dinheiro. Gente, tem milhões de sites que é muito barato de fazer. Wix, você tem HubSpot que faz, tem RD Station, cara, tem um monte. Se colocar site online, vai aparecer um monte. Eu dei um formulário com as informações. A grande diferença do online é que você tem que ser um pouco mais ágil na abordagem. Né? Eu falo que assim, você tem aí 5 minutos, no máximo 10 para entrar em contato com esse cliente. Estou falando para você ligar, você pode mandar um WhatsApp para ele já alguma coisa, recebi o seu contato e ligo para você já, quando a gente pode falar, né? Então o cara que está vindo online, nem sempre ele quer que você ligue para ele. Às vezes ele quer falar por WhatsApp. Hoje 90% dos nossos atendimentos na loja de Rio Preto é via WhatsApp e a realidade do franqueado é bem parecida também. Então, manda um WhatsApp, deixa pronta a mensagem, fala assim, recebi o seu contato, quanto que a gente pode falar, ou posso te mandar aqui as perguntas que eu preciso para fazer sua cotação, e assim por diante. Hoje a gente gera lead online de todos os produtos, consórcio, auto, vida, residencial, todos. E isso é uma prospecção. Só que se você olhar um funil, ele já está na parte de abordagem, ele já está num cara que quer fazer aquela cotação. Ele está um passo abaixo do agendamento que você fez de um seguro que vai vencer. Tá? Então você precisa ter um pouco mais de agilidade para falar com esse cara. Tá? Então, o online funciona, mas precisa pôr dinheiro. Simples assim, não vai funcionar sem que você invista, sem que você anuncie no Google, no Facebook, no Instagram, que hoje, no meu ponto de vista, tem um custo menor do que o Google para gerar contato. Depois isso pode, inclusive, ser um assunto de uma outra live para a gente ensinar vocês como que faz, como que você pode fazer esses anúncios online. Tá? Então, tem que pôr dinheiro, não adianta só fazer o site e deixar ele parado. E o principal, você tem que ter uma agilidade na abordagem. Quanto mais rápido você entrar em contato com esse cliente, maior a chance que você tem de converter o seu negócio. E funciona muito bem, a gente vem trabalhando, a gente consegue ter uma conversão muito boa no online também, tá? Então as duas formas de prospecção, offline e online, já dei bastante exemplo, e aí a gente entra para uma parte de abordagem, tá? Essa parte para mim é a parte mais importante num processo de venda que existe. Não tem nada mais importante do que a abordagem. É aqui onde basicamente vai definir se o seu cliente vai ou não fechar um negócio com você. Eu vou dar uma dica que eu uso e que funciona muito bem. Eu gosto de me portar na frente do cliente como um especialista, da mesma forma quando você vai num médico, tá?
Então a primeira coisa que eu faço na abordagem é fazer um diagnóstico, independente do produto que eu esteja trabalhando. Se eu estou trabalhando um produto de automóvel, eu vou fazer um diagnóstico da necessidade desse cliente na hora de comprar um seguro de automóvel. Mas como assim necessidade? Necessidade de carro reserva, guincho, assistência, vidros. Mas como que você faz isso? Através de perguntas. Né? No perfil não pergunta se o cara viaja com o carro ou não. Isso, você pode ir mais a fundo. Né? Quantos quilômetros você viaja com o seu carro? Com qual frequência você viaja com esse carro? Por quê? Se ele não tem o hábito de viajar com o carro, por exemplo, eu não tenho o hábito de viajar com o meu carro, não sou uma pessoa que gosta de ficar viajando de carro. Primeiro, a necessidade de guincho é uma. Segundo, a necessidade de vidro é uma, porque dificilmente um para-brisa quebra dentro da cidade, né? É caso raro, né? Então não tem necessidade de eu estar contratando esse tipo de cobertura. Então isso define guincho e vidros, né? E lanternas e faróis e assim por diante. Depois, se ele tem filhos ou não, isso vai me ajudar a definir se eu preciso pôr carro reserva para ele ou não. Quantos carros você tem na sua casa? Isso é fazer um diagnóstico. Por quê? Se eu sei que é um cara que tem mais de um carro na garagem, às vezes a esposa não usa tanto, às vezes até um carro reserva não faz tanto sentido. Fazer o diagnóstico ele serve não só para aumentar o preço do seguro, mas também economizar se necessário. Mas o que é importante, você vai criando confiança para o lado do cliente. Né? E isso também nas coberturas que eu vou contratar. Primeiro, eu sempre contrato coberturas de danos materiais alto e danos corporais muito alto. Porque eu falo para ele, você não sabe em quem você vai bater, quanto aquilo vai custar. E isso, quando você fala em vida de pessoas, isso pode aumentar muito ainda. A gente já teve vários casos aqui de pessoas que atropelaram um motociclista e que ficou mais de 500 mil, porque o cara ficou no hospital não sei quanto tempo. Então, por ser uma cobertura tão barato, não faz sentido colocar 50 mil. Põe 300, 400. Não é isso que impacta o preço. Então, quando você está fazendo diagnóstico, você está despertando no cliente a importância daquelas coberturas. E a mesma coisa é para o seguro de vida. Eu já falei sobre seguro de vida, que a gente tem a planilha, que a gente olha quanto o cara gasta na casa, o que ele tem de coisas financiadas, o que isso pode causar um impacto na vida dele, caso ele venha a faltar, ou na vida da família dele, dos filhos, e assim por diante. Então, o segundo momento é a abordagem. E isso é para qualquer coisa. Gustavo, como que você faz uma abordagem num risco de engenharia? Um exemplo. Você vai perguntar para o cara, qual que é a sua maior preocupação? Quando eu fui contratar, eu tenho um especialista aqui dentro, que é o Newton, eu falei, Newton, eu estou preocupado com esses funcionários que eu contratei. Então ele foi lá, procurou uma companhia que iriam dar a garantia que eu esperava. Porque o seguro é isso. Ele veio para tirar a preocupação nossa sobre alguma coisa. Então a abordagem é o principal. Se ali eu não conseguir mostrar para o meu cliente a importância daquele produto, o que vai acontecer? A única coisa que vai importar para o teu cliente é o preço. E aí é onde você perde por preço. Agora, se eu fiz uma abordagem muito bem feita, que eu mostrei para ele as necessidades de contratar uma cobertura ou outra, o preço já não é mais um importante. Porque o outro corretor não está fazendo esse trabalho, ele vai trabalhar só com preço. Então essa abordagem é fundamental. E para cada tipo de produto tem uma abordagem diferente. Todas com o mesmo intuito, levantar a necessidade do cliente para aquele produto que você está trabalhando. Gente, quem está acompanhando, faz sentido? É isso? Né? É importante o feedback de vocês. Estão conseguindo acompanhar? Tá? Então quem puder comentar aí, eu agradeço. Feito isso, vocês vão para cálculo. Tá? Então, dependendo da abordagem que você fez, do produto que você está trabalhando, você vai procurar uma seguradora. Claro que se for um automóvel, eu não vou chegar lá com uma única opção. Eu vou chegar com pelo menos 3 opções para apresentar para ele. Tá? Então eu vou ter uma com preço muito bom, uma com que eu gosto de chamar de seguro ideal, tá? Então a segunda opção é o seguro ideal, e a outra é o seguro mais completo que eu posso ter. Então não
No máximo eu chego lá para ele com 3 cotações, tá, gente? Eu não gosto de chegar com 7, 8. Eu comento para ele que eu fiz em 10, em 8, tá? Mas eu chego para ele com 3. Preço, seguro ideal, que é onde eu levantei a necessidade, fiz o diagnóstico, falei isso é o que atende a sua necessidade, e um que é o seguro completo. No seguro de vida, normalmente eu chego com uma proposta só. Mas dentro daquela proposta, depois eu vou negociar com ele toda a parte de cobertura. No seguro de vida eu divido entre o quanto que ele tem de custo fixo, e ali eu coloco todos os gastos da casa dele, coloco os financiamentos que ele tem, coloco quanto que gastaria para fazer o inventário, então eu divido nisso, e o estudo dos filhos, que é o principal na hora de fazer um seguro de vida. Então as coberturas é baseado em cima disso. Eu não vou me detalhar no seguro de vida, a Ana está aqui, vou pedir para ela já até anotar, porque eu acho que é um outro tema muito legal da gente falar, de como você fazer essa abordagem, tá? Mas isso é o levantamento de necessidade, porque não é seguro de vida, gente, é um seguro para garantir, uma garantia de receita, a garantia do dinheiro que ele provê para a família dele. Isso é o seguro de vida. Então eu não chamo de seguro de vida, eu chamo de proteção familiar, que é o que eu acredito no seguro de vida, tá? Então essa abordagem, ele faz isso, né? Que nem o Abílio falou, fala de empatia, exatamente isso. Então gerando empatia com ele. E o cálculo é isso, então eu chego sempre com no máximo 3 cálculos, um mais barato, o ideal, e um mais completo, independente do produto. Quando é um produto mais detalhado, por exemplo, um risco de engenharia, uma garantia contratual, aí vai muito da necessidade que eu levantei com aquele cara. Porque tem companhia que tem cláusula de exclusão. Então eu tenho que olhar as companhias que vão cobrir o que ele está com medo. E isso fez eu já ganhar muitos negócios aqui, porque a maioria dos corretores não lê as cláusulas de exclusão antes de abordar o cliente. E aí leva para o cliente uma proposta que exclui o medo dele. Então aquilo lá que ele está contratando o seguro, que é a preocupação dele, a seguradora exclui numa cláusula de exclusão. Então tem que ler todas as cláusulas de exclusão de uma seguradora num seguro um pouco mais elaborado para ver se realmente cobre a preocupação do seu cliente. Mas cara, se você fizer isso uma vez com esse cliente, você ganhou ele para o resto da vida, tá? A apresentação, eu gosto sempre de apresentar um papel meu, não uso o papel da seguradora. Antigamente eu montava um papel num Excel da vida com a minha logomarca, com as coberturas. Hoje a gente já tem sistema que faz isso aqui, mas eu prefiro do que levar o cálculo da seguradora, eu acredito que é algo muito mais profissional. Ah, Gustavo, muitos dos meus clientes pedem para eu mandar as cotações por WhatsApp. Puta, é o que eu mais ouço, é o que é mais comum. Cara, não tem problema nenhum. Se o cara tá falando com você por WhatsApp, aquele levantamento de necessidade você vai fazer por WhatsApp. Da mesma forma, tem milhares de médicos que hoje atendem por WhatsApp. Então, cara, você vai pegar o WhatsApp, vai gravar um áudio e vai falar para ele, cara, eu preciso saber se você tem filhos, não tem, quantos carros você tem na tua casa, isso para mim é muito importante para definir as coberturas ideais. A minha ideia não é vender preço, a minha ideia é realmente fazer um produto que atende a sua necessidade, assim por diante. No áudio, pronto, faz 3, 4 áudios, manda para ele. E na hora de apresentar é a mesma coisa, manda a proposta, fala, essa é a proposta que vai atender a sua necessidade, eu busquei realmente contratar coberturas que você possa ficar tranquilo. Essa é uma companhia assim, assim, assado. Eu falo muito sobre sinistro. Cara, essa é uma companhia que atende bem o sinistro. Isso me preocupa, porque é a hora que você bater o carro, é a hora que eu vou poder entregar o meu produto. E se demorar, eu sei que vai ficar chato e assim por diante. Então, é o momento de você apresentar para ele. E, cara, cada dia que passa é mais comum você ter que fazer esse tipo de apresentação. Rapidinho, um grande abraço para o meu amigo Max, que está aí online. Deve estar descansando um pouco aí. Bom, então, gente, esse é o momento da apresentação que hoje o mais comum é que aconteça por WhatsApp, por uma série de outras coisas, mas isso não impede que você faça o trabalho que tem que ser feito, que é de mostrar o seu serviço. Fazendo tudo isso que eu te falei, você tirou o foco do cliente do preço. Porque eu já falei de muitas necessidades. E a minha proposta não vai estar igual a do corretor dele.
Porque eu levantei as necessidades. Se ele pediu pro cara, o cara só levantou o preço. Certo? Eu falei para ele, cara, não precisa contratar isso, precisa contratar isso. Essa é a nossa função como corretor de seguros. Perfeito? Fiz a apresentação, fechamento, cara. Minha técnica de fechamento é muito simples. Eu uso uma única técnica que é, depois que eu fiz a apresentação, eu pergunto em qual que ele quer fazer. Tá? Estão perguntando aí a porta, ainda no negócio? Dá negócio, funciona. Tem franqueado meu que faz a porta, depende da cidade, tá? Vou deixar claro, por exemplo, você não consegue fazer um porta em São Paulo. É impossível você fazer um porta em São Paulo. Mas eu tenho milhares de franqueados em cidades pequenas que funcionam porta a porta. Tá? Principalmente para venda de seguro de PME, que é pequenas médias empresas, lojinha de roupa, um pequeno restaurante, lojas nesse formato, uma padaria, porque o dono tá ali. Então você vai lá, fala que você quer falar com o dono, aborda. E o que é bem legal do PME, viu gente? Fica aqui uma dica. Poucas pessoas exploram. Todo mundo quer a grande frota, o grande risco, sabe, aquela fábrica, maior fábrica da cidade. Cara, você junta 10 PME, que você vende para ele o empresarial, mais o automóvel, mais a vida dos funcionários, é melhor do que ser feito a fábrica, porque você não tem concorrência. Tá? Então fica uma dica, e para esses casos, cidade pequena, sim, porta a porta funciona. E o fechamento é logo depois da apresentação. Eu apresentei, eu falo, qual desses aqui atende a sua necessidade? Um exemplo, um automóvel. O mais em conta, o outro, que aí ele decide. Eu fiz a minha função de médico e dei o diagnóstico. Da mesma forma quando você vai no médico e o cara fala, você não pode fumar, você não pode beber, não pode comer gordura, a decisão de fumar, beber e comer gordura é sua. Mas ele fez a função dele de mostrar para mim que aquilo ali não é bom. E a nossa função como corretor é a mesma. É mostrar para ele o que é bom, o que é ideal para ele, né? E o que eu faria se fosse ele. Só que é a decisão dele. Não, eu sei de tudo isso que você me falou, mas eu quero comprar preço. Eu tenho aqui um orçamento do preço, vamos fechar, assina aqui e vamos embora. Tá? Gosto muito hoje de já levar meu celular, meu computador, conectar online e já transmitir na frente dele o seguro, se possível. Porque aí você já pegou aquele cara. No seguro de vida, é a mesma coisa. Levantei para ele a necessidade de cobertura, mostrei o orçamento. O que pode acontecer? Ele fala, cara, para mim é caro. E aí eu entro no tema, eu falo, então o que você quer tirar de cobertura? O estudo do seu filho, do futuro, a qualidade de vida da tua família ou o inventário? Porque é só assim que eu vou conseguir abaixar o preço do seu seguro de vida. E aí muda um pouco, né? Porque o cara para e pensa, rapaz, como é que eu vou não garantir o estudo do meu filho? Né? Ou, se melhor ainda, fala o nome da criança. Tá? Ou, como é que eu não vou garantir a qualidade de vida da minha família? Imagina minha esposa ter que sair do apartamento que ela vive, porque eu não me preocupei com isso, porque eu quis economizar R$20, R$30 por mês. Então muda um pouco a forma de abordar. E basicamente quando eu faço essa apresentação, que eu fiz a escolha certa do cliente, que eu sei que é um cliente que tem condição de pagar, que eu levantei realmente necessidade, dificilmente o cara não fecha. Dificilmente, tá? Esse é o fechamento. E aí entra o pós-venda. Pós-venda começa no momento que eu te falei lá atrás. Você chegar para esse cara e falar assim, cheguei aqui por indicação, gostaria que você me indicasse mais 3 pessoas para que eu pudesse fazer essa mesma apresentação. Gostaria de saber se você gostou ou não. Dificilmente o cara fala que não gostou. Principalmente nas visitas do seguro de vida, fica nítido assim, que muitas pessoas nunca pararam para pensar sobre aquele assunto. Né? Então, a apresentação já é bem legal, né? Eu mostro para ele de fato quanto ele gasta, quais são os riscos, quanto isso custa, como ele pode se proteger. O dia que meu filho nasceu, eu fui lá e contratei um seguro de vida. Minha filha vai nascer daqui 2 semanas, eu vou ter que aumentar o seguro de vida. Né? Então, é difícil eu não consigo vender algo que eu não compro. Então, basicamente, eu compro as coisas e aí eu vendo por acreditar naquilo que eu faço. Né? Então, eu trabalho com seguros e amo isso, porque eu acredito realmente que o que a gente faz é um trabalho muito nobre e a gente tem condições de realmente de reparar danos que não teria como o cara fazer. Então, por exemplo, a gente viu essa catástrofe em São Paulo e quantas pessoas
que devido ao seguro estão tranquilas e quantas pessoas estão desesperadas por não ter o seguro também. Então a nossa função numa sociedade é muito grande, muito. A gente tem realmente esse poder, mesmo num caso de indenizar alguém de seguro de vida, a gente já fez aqui isso várias vezes e a gente sabe que é um momento horrível para a família, mas traz muito conforto naquele momento, é uma tranquilidade para essa família ter força para continuar, porque é horrível, eu perdi pai, eu perdi mãe e é horrível, mas eu tive o seguro aí para poder me ajudar a passar por esse momento e a gente fez isso por outras pessoas e a gratidão que elas têm por nós é muito grande, é muito importante. Então, encare a sua profissão como isso, como esse bem que você faz para a sociedade. Eu acho que eu não teria essa tranquilidade se eu vendesse, por exemplo, cigarro, sabe? Eu não teria esse mesmo tesão de fazer o que eu faço, sabe? Eu acho que a nossa função é muito boa, é uma função muito digna, né? Esse trabalho que a gente faz. E o pós-venda é isso, é a hora que você realmente mostra para o cliente a tua função, o que você faz e pede as indicações para que você possa abordar outros clientes. Tem milhares de franqueados que trabalham assim, que funciona e trabalham só por indicação. Hoje a nossa taxa de conversão de indicação é mais de 50%. Se eu pegar minha taxa de conversão online é 2%. Então ainda a indicação é o que mais converte, é o que dá mais resultado no negócio. Então peça indicação, cara. Se você deu um show, se você mostrou para o cara realmente que você entende o que você está falando, você mostrou a necessidade, fala, cara, me indica mais 2 ou 3 clientes para abordar, para eu poder fazer isso. E o seguro de vida é só assim que vende e cada dia que passa a gente vende mais, porque a gente trabalha só nesse formato. O automóvel, os outros é a mesma coisa. Eu quero falar um pouco mais de produtos que eu sei que a maioria não trabalha, porque tem um receio, acha que é difícil, e não é. O vida é muito simples, basta a gente oferecer, tá? Outro ponto, depois de tudo isso, que você fez o pós-venda, que está linkado em você pedir indicação, você pode fazer um negócio aqui que chama cross-selling. Vou dar um exemplo. Lembra que lá atrás, na abordagem do seguro de automóvel, eu perguntei se o cara é casado, se ele tinha filho pequeno, se tinha outro carro, se a casa era financiada, tudo isso eu pergunto na hora de fazer um seguro de automóvel. Eu posso detectar nesses clientes, possíveis clientes para vender um outro produto. Por exemplo, o seguro de vida. Tá? Então, não sei se é casado, se tem filho pequeno, a idade dos filhos, eu já vou colocar esse cara numa lista de abordagem no seguro de vida, não no mesmo dia, claro, mas posterior, ali 1 mês depois, 2 meses. Falo, cara, eu queria depois trocar uma ideia com você sobre proteção familiar. Você tem um dia que você pode me receber, que horas a gente pode falar por telefone, é rápido, em 15 minutos eu te explico. E aí você já trabalha um cross-selling nesse pós-venda de um seguro de vida. Ah, Gustavo, eu queria fazer algo mais dinâmico, mais rápido. Cara, coloca tudo isso num sistema CRM, HubSpot, RD, Tex, que é Teleporte, Quiver, Segify, tem milhares. E aí você automatiza um processo de envio de e-mail para falar sobre um outro assunto. E aí o cara que clicou no link, você entra em contato, cara. Aí é uma opção tua, né? Eu ainda acredito que o formato mais simples é o que dá mais certo. Basta você ter um pouquinho de dedicação, de organização para que você possa fazer essa abordagem. Então esse é o que eu chamo de pós-venda. E cara, se seu cliente tiver um sinistro, aí é a hora de você dar um show, porque o nosso produto é o sinistro. Tá? Lembre-se, a pólice é um contrato, o produto é o sinistro. Então naquele momento é a hora de você realmente atender esse cliente, amparar, falar, cara, você está comigo, a gente fez um negócio junto e é a hora que eu vou, de fato, te atender da forma que você precisa ser atendido. É isso que vai fazer a grande diferença na hora de você poder vender um outro seguro. Pra você ter noção, a gente tem uma gama enorme de clientes, enorme, que eram terceiros de um sinistro. Já parou para pensar que o terceiro pode ser o seu cliente num seguro de automóvel? Basta eu atender muito bem o meu cliente na hora daquele sinistro, o cara você pode conquistar ele nesse momento aí, tá?
Então, lembre desse ponto que o nosso produto é o sinistro, não é a apólice. Tá? Então, é hora de realmente dar um excelente atendimento para ele. E aí entra num ponto que para mim assim, é o grande diferencial de qualquer corretora, que é chamado de análise de dados. Não adianta você fazer tudo isso que eu falei se você não analisar o dado. Gustavo, mas que dados que eu preciso analisar? Você precisa entender, desde lá da prospecção, qual que está tendo o melhor resultado. Das prospecções que eu comecei a fazer, posto de gasolina, sei lá, shopping, internet, qual que dá o melhor resultado para mim? Para eu saber exatamente quanto que está custando cada seguro que eu vendo. Para eu saber onde eu vou investir novamente, que eu vou ter o resultado de novo. Então você tem que criar, por isso que o CRM é algo importante na sua corretora, porque ele vai te ajudar a mostrar o que converte mais e quanto que isso custa. Porque, gente, a venda, que é aqui o fechamento, é consequência de um esforço que eu fiz lá atrás, que foi a prospecção. Se eu quiser vender mais, eu tenho que prospectar mais. E aí, as prospecções que causam mais venda, quais são elas? Para eu poder repetir aquilo ali. Agora, se eu não sei se eu estou trabalhando certo ou se eu estou trabalhando errado. Tá? Então, você precisa o tempo inteiro analisar cada processo que você está fazendo desde a prospecção. E lembre-se, a venda é consequência de um esforço. Esse esforço é prospecção, agendamento, campanhas que geram lead, que geram contatos. O lead, gente, nada mais é do que um contato. É que foi para a internet, o pessoal chama de lead. Mas é um contato igual uma indicação, é um contato igual uma ação que você faz num posto, ele é um lead. Tá? Então, você conseguindo analisar o que converte mais, você sabe aonde você tem que investir. Então, a análise de dados para mim é o ponto fundamental. Inclusive para escolher o produto que você vai vender. Né? Que produto que traz um retorno melhor, que me dá uma despesa menor dentro da corretora e assim por diante. Beleza, gente? Faz sentido isso que eu passei para vocês? Tem que realmente analisar os dados, veja o que faz mais sentido, o que tem a maior conversão, e aí a gente repete isso daí. Esse é um processo de vendas estruturado, é o que a gente faz aqui dentro. Eu tenho algumas perguntas que o pessoal fez, e quem quiser colocar outra pergunta, eu vi que algumas pessoas escreveram um comentário, eu não consegui acompanhar, mas eu vou responder. Se alguém tiver alguma outra pergunta, fica à vontade aí para perguntar. Teve alguém que colocou assim, como prospectar clientes por telefone? Primeiro, você tem que ter uma lista. Essa lista você tem que ver de onde ela vai surgir. E a prospecção é você ter clientes que o seguro está vencendo ou não e fazer uma abordagem nele, igual eu falei no processo de abordagem, que é levantamento de necessidade. Esse é o primeiro ponto. Tá? Como eu inicio essa conversa? Onde eu acho esses clientes? Perguntas que muitas pessoas fazem para mim, cara. Eu tenho milhares de franqueados que gostam de participar de Rotary, de lead, né, de grupos de empresários. O cara fazer o network. É um caminho que funciona muito bem, que muitos franqueados fazem, que dá resultado. Eu hoje trabalho muito, Rio Preto é uma cidade um pouco maior, então eu faço propaganda, eu coloco em rádio, outdoor, internet, eu gosto de investir nisso e traz aí pra gente 200 e poucas cotações por mês, e aí eu meço a taxa de conversão, tá? E sim, o meu trabalho é por telefone, então eu fiz uma campanha online ou offline, e aí a abordagem é por telefone. Funciona até hoje, pode ficar tranquilo. Remuneração, metas de outros ramos como Vida RE para vendedores. Cara, eu acho que metas é sempre importante, só que ela tem que ser alcançável. Né? Eu gosto de iniciar uma meta 10-2 que eu falo, né? De cada 10 cotações, fechar 2 negócios, independente do produto. E aí mês a mês eu vou afinando isso até eu entender a lógica perfeita daquela venda daquele produto. Tá? Mas, como eu falei, o mais importante de tudo isso é análise de dados. Porque para eu ter 10 cotações, eu tenho que fazer quantas visitas? Então eu não olho só cotação e fechamento. Eu olho número de visitas. Porque para mim é mais importante do que o resto. Se eu tenho visitas, eu tenho cotação. Se eu tenho cotação, eu tenho fechamento.
Se eu estou tendo cotação, se eu tenho visita, se eu tenho cotação, mas eu não tenho fechamento, falta treinamento técnico. Não tem conhecimento, não passa confiança, não fecha o seguro. Tá? Mas eu tenho que olhar isso que eu te falei da questão do número de visitas ou número de prospecção, aí você chama como você quiser. Isso é mais importante do que o resto. Quanto maior o número de visitas, quanto maior o número de prospecção, maior o número de cotação, maior o número de fechamento. É simples assim. Aqui ele perguntou como vender mais seguro de vida sendo um produto que ainda não é muito a cultura do país. Identifica na tua carteira todo mundo que é casado, que tem filho pequeno e que tem a condição de comprar um produto. Tá? Depois, marca para falar com esses caras sobre uma proteção familiar. E aí, se você ainda não tem, entra lá no meu site que tem na minha bio, né? A bio é onde tem a minha fotinho, tem um site, clica lá que eu mando para você um questionário que você faz com esse cliente para vender seguro de vida e que realmente mostra a necessidade para ele. Eu tenho certeza que ele vai adorar depois que você fizer preencher essa planilha com ele. Essa é a forma que a gente trabalha até hoje. Para quem conhece a Prudential, é muito parecido com o que eles fazem. Inclusive, na hora de eu vender seguro de vida, eu levo previdência, eu levo outras coisas, porque eu falo que agrega no seguro de vida. Um é para um risco que ele não está prevendo e outro é a longo prazo. Né? Então, entra lá e pede que eu mando para vocês essa planilha. E não tem jeito, seguro de vida é assim. Eu gosto de trabalhar a minha carteira, o cross-selling, que eu acho que eu pus inclusive essa semana falando sobre isso. Todo mundo está sempre querendo vender para outro cliente, para um novo cliente, e esquece de trabalhar a própria carteira. Então, eu entendo que a tua carteira tem chance de você vender muito mais produto, porque tem clientes que já confiam em você. E se você não está vendendo, alguém está vendendo na tua carteira. Pode ser o banco, pode ser um outro corretor, e aí ele pode não só vender esse seguro de vida, como tomar o seguro que você tem daquele cliente que você já fez a venda. Então é melhor que você faça esse trabalho. Bom, gente, mais alguma pergunta? Qual que era a outra que tinha, Ana? Eu saí entrei de novo agora falando sobre a morte. Falar de seguro de vida, o cliente fala que não gosta de trabalhar a morte porque ele fica muito triste. Sim, mas, meu amigo, do dia que você nasceu, você já está morrendo. Não sei se alguém já te falou isso. Né? Então, nasceu, pronto, você já está correndo no negativo. A única coisa que você vai definir é se você vai deixar alguma coisa para tua família ou não. E eu, sinceramente, quando eu olho meu filho todos os dias, eu tenho certeza que eu quero que ele tenha o melhor futuro possível. Então, se ele não está pensando nisso, pode ficar tranquilo que o relógio dele já está correndo. Mesmo que ele não está olhando. O relógio já foi, meu amigo. Eu olho pelos fios de cabelo que tem sumido da minha cabeça a cada dia que passa. Né? Então, vai acontecer. Falando ou não sobre o assunto. O que eu posso fazer é garantir que isso seja mais tranquilo. Então eu não falo sobre morte no seguro de vida. Eu falo sobre proteção financeira, proteção familiar. Garantir que a família dele tenha tranquilidade. Porque ele vai garantir algo que é inesperado. Não é você morrer com 80 anos, não, é você morrer com 40. E cara, conta pra ele que muita gente morre antecipadamente. Eu perdi meu pai com 74, eu perdi minha mãe com 52, né? Então, eu acredito que aí não tem o que fazer. Perguntaram aqui se tem alguma C que trabalha com PME, que é melhor. Cara, eu gosto de trabalhar com as maiores, gosto muito da Porto Seguro, trabalho muito com eles, porque eu gosto da assistência, né? Eu acho que o seguro empresarial, a assistência faz todo sentido, porque é alguma coisa que o cara pode degustar durante a vigência, né? Mesmo que ele não tenha nenhum acidente. Então eu acho que buscar seguradores que na tua cidade tem uma assistência boa, eu acho que é fundamental. Aqui em Rio Preto a Porto é muito boa, a Tóquio é muito boa, a HDI é muito boa, né? Então eu busco trabalhar com essas companhias e com as companhias que eu tenho um melhor relacionamento, ou que eu tenho que ter uma moeda de troca com eles, que a minha sinistralidade está alta, né? E eu preciso dar uma regulada, porque isso é importante no nosso mercado, né? Senão você vai perder condição e assim por diante. Fechei muito na Porto, esse ano comecei bem na Tóquio. É isso aí, cara. Não tem muito o que falar. Cada cidade funciona de um jeito, a gente tem franqueado no Brasil inteiro. Tem região que a Porto não é tão boa, tem região que é.
Qual dica de abordagem para a previdência? Essa dica do seguro de vida é excelente. Eu gosto muito de falar sobre previdência junto com o seguro de vida. Eu falo o seguinte, o seguro de vida, ele veio para te dar uma cobertura em caso inesperado. E a previdência, você está guardando dinheiro para a sua aposentadoria para o futuro, e o momento é muito propício, porque todo mundo sabe que a aposentadoria do governo não dá para você depender dela. Então é realmente abordar e tem que casar com a necessidade do cliente, né? Você tem que despertar isso no cliente. Né? Às vezes ele é um médico, que ele não é CLT, é muito mais fácil você vender previdência, né? Principalmente agora no começo do ano, que eles têm que fazer o imposto de renda, então eles podem abater uma parte. Né? Então é realmente abordagem, gente, é falar sobre o vida colocando previdência ou procurar profissões que o cara não é CLT. Porque ainda tem gente que fala, eu tenho uma previdência. Tem gente que não entende que aquela previdência do governo não vai dar dinheiro para eles. Vai dar um valor muito baixo. Aí é fazer o cálculo e levar. Eu lembro uma época que a Karina, que a minha esposa, trabalhava no restaurante, eu vendi previdência para todos os garçons. Todos. Previdência infantil também é muito fácil. Desde o dia que meu filho nasceu, mostrei pro cara, falei, cara, coloca R$50, R$70 por mês, com 18 anos teu filho tem a faculdade paga. Pronto, eu falo só isso. Só isso, R$70, R$50. Abordagem, é abordar, é oferecer aquele produto para quem tem filho. É o que eu te falei, vendi previdência para garçom, cara. É tipo, pensar alguém que não tem muita condição, tá lá. Mas compra, se eu mostrar para ele quanto que ele vai ter depois de 30 anos, faz sentido. O cara que tem um pouquinho de consciência vai lá e faz. E aí eu trabalho as seguradoras que trabalham bem. Sul América, Porto, a mesma coisa. Mafre, vou nessa linha aí. Tá? Mais alguma dúvida? Pode perguntar, gente. Mas uma dica que eu queria dar, gente, é você analisar bem esses dados, colocar metas semanais, meta mensal, quebrar aquela meta, a gente falou sobre isso, uma meta semestral, quebra ela em mês, quebra ela em semana e veja se você está no caminho. Porque o planejamento é a grande diferença. E o acompanhamento. Porque é muito fácil a gente se perder dentro da nossa corretora. Eu chego aqui, cara, não sei se vocês conhecem aqui dentro. Cara, tem área que não acaba mais. Se eu ficar me preocupando com os problemas, emissão, sinistro, eu não tenho como vender. Hoje a gente tem equipe, mas o que eu sinto dos corretores é basicamente isso. Eles têm muita dificuldade de sair para a rua. Porque tem tanta atividade para fazer dentro da corretora que aí não sai, aí não vende. Então vocês precisam ter metas e objetivos e falar, puta, minha meta é visitar X clientes por dia, eu vou lá e faço. Tem que fazer, só assim você vai conseguir vender seguro. Tem que fazer isso. Se atrapalha chegar na corretora, porque tem muita atividade, não vá de manhã para a corretora. Vá direto nos clientes, depois volta para a corretora. E aí com o tempo você vai organizando. E para quem não fez, a gente vai abrir o curso do Corretor 360. Eu não sei se tem alguém aqui que fez, mas realmente faz a diferença. Cara, curso da seguradora, a gente participa de todos e a gente participa ainda de mais que não é de seguradora. Eu acredito que a capacitação constante é que faz a grande diferença. Eu no mínimo faço de 3 a 5 cursos por ano. Porque realmente faz a diferença na nossa vida, aprender coisas novas, com pessoas novas. Tá aí o Jonathan fez o Corretor 360. É um curso que realmente a gente entrega tudo que vocês precisam saber. O online é super legal, o presencial é mais show ainda, porque realmente a gente quer organizar a tua corretora para que vocês possam crescer ainda mais, para que vocês realmente possam mudar de patamar. O intuito é esse, a gente entrega realmente muito conteúdo. E lá a gente fala muito sobre planejamento, vocês saem daqui com o planejamento pronto para a sua corretora. A gente ainda não tem as turmas, me acompanha aí no Instagram, mas a gente deve ter logo depois do Carnaval mais uma turma. Eu acho que em abril vai ter uma turma, mas eu passo para vocês. Tá? A gente tem um agora no começo, depois do Carnaval, um exclusivo para franqueados,
e aí depois a gente no outro mês já abre turma de novo e a gente vai abrir também para quem não fez o online para fazer o online. Joia? Porque para vir tem que fazer o online, né? É uma sequência. Mas é isso, gente. Quem tiver dúvida, quiser perguntar, eu tenho aí mais 5 minutinhos, depois eu tenho uma reunião aqui. A ideia é que eu faça uma live dessa por semana, né? Eu vi que o pessoal tá falando e quem quiser depois mandar aí no meu direct, quem já mandou mensagem para mim, eu sempre respondo. Se é mandar lá temas que vocês querem que eu faça, eu falo. Se é um assunto que eu não entendo, eu pego alguém aqui dentro, coloco aqui para falar para vocês, tá? E a ideia é que a gente possa ter esse contato próximo. Eu sou um cara bem aberto aí a sugestões. E para franqueado ainda está aberto? Para franqueado tá, só tem que entrar em contato com o pessoal para agendar, né? A gente tem bastante gente aí interessada, a primeira turma já fechou, mas já tem mais 2 abertas aí para franqueado. Bom, gente, é isso. Queria agradecer todo mundo, desejar aí uma ótima semana, um ótimo carnaval. Aproveite esses momentos para você curtir a sua família, que é muito importante, você viver a vida, né? Eu acredito que a gente trabalha, a gente batalha bastante e eu acredito que a gente tem que fazer isso com um propósito maior. Eu acredito que a família é um grande propósito aí para vocês. Aproveite esses momentos para estar com eles, para curtir, porque o tempo passa voando, viu, gente? Falar sobre consórcio, não, beleza, tá bom? Então, um ótimo carnaval e uma ótima semana aí para vocês. Um grande abraço, até mais. Aqui, ó. Encerra. Tem certeza que deixa de encerrar? Encerra.